Bom, então falar de demonstração do resultado do exercício, né, afinal de contas, o resultado do exercício é o que comprova, o que vai trazer aí para você clareza se de fato você teve lucro ou teve prejuízo no final do período. DRE, como eu sempre digo, como você já deve saber, ele é obrigatório. O governo exige que a empresa faça a demonstração do resultado de exercício. É claro que aqui eu estou trazendo DRE mais financeiro, mais para você entender de fato uma demonstração financeira, de fato ter aí essa análise financeira como analista, para você poder entender se está tendo lucro ou prejuízo. O DRE ele é mais completo, o DRE ele vai ter mais informações. A gente fala do DRE contábil, DRE que vai ser apresentado ali para a Receita Federal. Mas a gente vai falar do DRE financeiro, que é mais simples e fácil, que a gente entender e a gente poder conseguir construir. Principal, o que vai ter dentro do DRE? Ao dentro do DRE, a gente vai ter aqui algumas informações importantes. Essas informações, elas começam com as receitas, né? De fato, eu preciso entender o que entrou na empresa. Como receita, né? Dependendo da negociação, aqui eu estou trabalhando com uma empresa que presta uma escola, né? Então eu tenho aqui as anuidades ou mensalidades, né, de curso, receitas diversas que possam acontecer, receitas de aplicações financeiras. Pode colocar mais receitas aqui, basta você pegar e adicionar linhas, né? Aqui eu vou adicionar linhas aqui, conforme você vai vendo aí necessidade de discriminar os tipos de receita, caso você tenha venda de produtos, prestações de serviços diversos, o que você tiver de, né, necessidade de colocar linhas onde vai incluir receitas, você coloca aqui para você poder colocar o valor, não tem problema você colocar quantas linhas você quiser. Uma coisa que você vai precisar depois, né, que adicionou as linhas aqui, é conferir se a fórmula vai pegar, por exemplo, colocar mais 20 mil, mais 2 mil aqui, veja que a fórmula ela não pegou, porque eu estou somando dessa forma, então você vai somar com aquela linha extra que você colocou, combinado? Então é bem simples aqui de mexer na planilha. Então você vai colocar, e aí nós colocamos os valores. Então vamos lá. Então eu tenho as receitas, e aqui eu já coloquei os valores, né, exemplos aqui, então de anuidades e mensalidades 97, né, em 2020, receitas diversas 219, receitas de aplicações financeiras 18 mil reais, isso em 2020. Em 2021, tive uma anuidade de 90 mil, né? Receitas diversas, 38 reais, e as receitas de aplicações aqui financeiras. Aqui eu tenho a diferença, né? Que eu faço 2020, 2021, só que eu gosto também, é que eu fiz ela para ser positiva, só que eu gosto de inverter para entender se eu cresci ou se eu diminuí. Então pode ver que aqui, ó, dentro dessa receita, eu tive uma diminuição de 11 mil reais de 2020 para 2021. Então, tive uma diferença boa em relação à questão de faturamento, de receita. Depois nós temos as despesas, né? Então, as despesas, da mesma forma, eu vou elencar tudo aquilo que eu tenho aqui. Então, eu tenho, ó, despesas com pessoal, então, 10º salário e 13º, despesas de encargos sociais, INSS e FGTS, despesas gerais, então, eu tenho aqui serviços de prestação, né, serviços gráficos, né, serviços gráficos, serviços contábeis, material de escritório, material de informática, propaganda e publicidade, consertos e reparos. São despesas gerais, né, despesas ali essenciais para o funcionamento e o bom trabalho. Depois nós temos as despesas financeiras, no caso, despesas bancárias, juros e multas e imposto de renda sobre aplicações financeiras realizadas. Despesa com depreciação, e aí eu tenho um total de despesas. Também, novamente, te explicando, você pode adicionar outras despesas se assim necessário, só lembre no final conferir se elas estão de fato somando tudo. E aí eu venho, né, colocar as despesas. Então, eu tenho aqui o salário, vou colocar um pouco a mais, né, nesse exemplo para você. Vamos, por exemplo, colocar 8 mil reais aqui de salário, afinal de contas, né, eu tenho professores para pagar, né, e aqui eu tenho 12 mil, por exemplo. Aí eu tenho aqui o valor que eu aumentei. 13º salário, né, eu tenho que aumentar, então também aumentar. Aqui vai para 2.500 mil reais. Beleza? INSS está aqui, INSS projetado, FGTS, né, tem aqui 256 para 350, e aqui eu vou para programa dos 450. Lembrando que são exemplos, lembrando que para você preencher, você tem que pegar as informações corretas, você tem que buscar documentos, né, que comprovem esses custos aqui. Esses serviços prestados mantém, os serviços gráficos, né, tá aqui mantendo, serviços contábeis e materiais de escritórios mantém aqui, material de informática também está mantendo, material de informática e de escritório se mantém aqui esses valores, propaganda, né, tá aqui, consertos e reparos, e nem montar aqui. Despesas financeiras estão aqui, né, elencadas, depois nós temos a depreciação também, né, que é a depreciação, vou colocar um valor um pouquinho maior aqui, vou colocar aqui os R$ 950, e aqui eu vou colocar uns 800.
certos, tá bom? Então só para a gente poder ter. Novamente, eu vou arrumar essa fórmula aqui, essa diferença, que ela fica aquela diferença, né? Porque eu preciso saber se 2021 eu fiz mais ou menos de despesa, então eu faço o inverso da fórmula. Ó, só para você pegar. Então, eu tenho aqui, eu fiz mais, eu aumentei a minha despesa. Então, aqui eu diminuo o lucro, por isso que eu inverto a fórmula, para poder ficar mais legal, ficar mais visível de você entender se teve lucro ou teve prejuízo. Então, se a gente vai puxando a fórmula aqui, deixa eu fazer diferente aqui para não ficar esse monte de zero. Eu vou colar essa fórmula aqui, colar ela aqui, puxar aqui para baixo, né? Para ela poder ficar bonitinha. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu pegar e fazer diferente aqui para evitar problemas. Eu vou pegar aqui, pular aqui. Tá? Peraí, deixa eu ver aqui essa fórmula aqui. Que eu preciso, eu já faço ao vivo aqui para você entender. Então, eu tenho aqui, para não perder essa tonalidade, né, de diferença de coisa aqui esverdeada, né? Então a gente pega isso aqui, né? E eu ponho aqui, então, trabalhar no visual da nossa planilha, para o visual da planilha ficar sempre o visual legal. Então eu fiz aqui. Então perceba, né, que eu tenho aqui os valores que aumentaram e os valores que diminuíram, né? Então, dentro da minha receita, vamos pegar desde a receita para a gente fazer uma análise aqui na demonstração do resultado do exercício. Então, de 2020 para 2021, eu caí, né? Eu tive uma anuidade, eu tive uma redução de R$ 7.000 nas mensalidades, uma receita menor também nas diversas, então R$ 181 menos, e R$ 4.000 menos aqui nas receitas de aplicações financeiras, totalizando uma diferença aí de R$ 11.796,85 menos, né? Eu faturei menos R$ 11.000 aí em 2021 em comparação ao ano de 2020. Quando a gente vai para a despesa, eu tive uma crescente, então eu aumentei, né, de 2020 para 2021 na questão de salário, eu tive um aumento de R$ 4.000, de 13º eu tive de R$ 1.300, um aumento ali de 13º, eu tive um aumento também no INSS, e também um aumento do FGTS, tá? Também aumentou. Também eu teve um aumento aqui, né, nos serviços prestados, então PJ eu paguei mais para serviço prestado, geladora, né, manutenção e tudo mais, paguei mais. Em serviços gráficos eu tive uma redução de R$ 79, então paguei menos. Serviços contábeis paguei menos também, paguei R$ 3.900 menos aqui. Material de escritório eu paguei mais, eu saí de 928 para 2.238, ou seja, R$ 1.300 a mais. Material de informática também paguei mais. Propaganda e publicidade também subiu. Consertos e reparos diminuiu. Despesas bancárias aumentou um pouquinho. Juros e multas, eu paguei mais juros e multas em 2021 em relação a 2020. E aí eu tenho os juros sobre aplicações aqui, eu paguei menos imposto de renda sobre aplicações e paguei menos na depreciação. Então, no total de despesas, né, eu tive um acréscimo aí de um ano para o outro, ou seja, em relação a 2020 2021, eu tive um aumento de R$ 13.000 aí em relação às despesas, né? Quando a gente faz um contraponto, que a gente soma aqui, que a gente faz o resultado, o que eu vou pegar, né? Eu vou pegar o resultado de receita e vou subtrair as minhas despesas. Então, de 2020, eu tive R$ 87.200 de resultado, ou seja, no exercício de 2020, eu tive R$ 87.000 de resultado, tirando as despesas, ou seja, esse resultado operacional, ele foi um resultado operacional legal. Em 2021 também tive resultado operacional positivo, eu tive 62.000, que eu pego aqui os 104.000 faturado, menos os R$ 42.000 de despesa, tenho R$ 62.334 de resultado operacional. Porém, em comparação de um ano para o outro, eu reduzi 24.000 aí em relação ao resultado. Simplesmente eu pego, né, esse valor, né, e somo aqui com esse. Então eu tive menos esse faturamento, então eu faturei menos e gastei mais. Logo, se eu for analisar, eu tive aí uma redução de 24.000 dentro do meu faturamento. Eu também posso pegar, né, eu quero fazer uma diferença, eu quero pegar e ver em relação a faturamento, simplesmente eu pego aqui e faço isso aqui também, é possível, também dá as mesmas coisas, dá os 24.867. Tanto faz eu somar, né, a diferença de receita, a diferença da despesa, ou fazer a subtração entre a receita total, né, o resultado de um pelo outro. Quando você analisa, qual que é o ponto principal que a gente analisar aqui? Então, analisar o que aumentou e o porquê aumentou, e o que diminuiu, porque diminuiu. Então, se eu estou falando de receita e ela diminuiu, eu preciso analisar quais foram os pontos que fizeram com que ela diminuísse, para que eu possa pensar em estratégias para fazer com que isso não aconteça mais e evitar que me prejudique.
Da mesma forma, quando eu pego despesa, que aumentou despesa, por exemplo, se a gente pega aqui, né, material de escritório, eu gastei muito mais material de escritório em 2021, eu preciso analisar por que que isso aumentou. Isso realmente estava previsto, esse aumento, ou foi um aumento que aconteceu, eu não percebi? A mesma coisa, serviços prestados. Pô, aumentou o dobro do serviço que foram prestados em 2020, em 2021. Então eu preciso entender, esses serviços prestados, o que que aconteceu? Por que que eu tive tanto serviço prestado? Por que que eu precisei de tanta prestação de serviço extra a mais que eu não estava, né, não aconteceu em 2020. Com base nesses dados eu consigo analisar, e aí eu vou ter de fato, ideias, eu vou ter insights do que eu preciso cortar, do que eu preciso diminuir, aonde eu preciso estar trabalhando. Então a DRE ela traz isso, né, financeiramente falando, essa análise financeira, quando a gente olha para ela, seja de maneira, dentro da análise financeira, dentro de uma análise de demonstração, ele vai me trazer essa clareza, aonde eu estou precisando melhorar. Então aqui é uma receita boa, né, eu não perdi tanto dinheiro assim, eu tive quebras de fato, mas eu preciso entender os cenários com base numa análise de cenário, uma análise estratégica. Mas aqui eu já consigo perceber que eu tive de fato um faturamento legal, tenho pontos a melhorar, mas não tão ruim assim. Para que a DRE contábil, uma DRE contábil já tem mais dados, mas essa aqui já dá uma base e eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula também. Eu espero te encontrar na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos.